Vamos nós aqui dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Agora vamos falar sobre os corpos redondos, né? Seguindo aí uma série de aulas para que nós possamos melhorar o nosso aprendizado. Então existe assim algumas diferenças básicas sobre os poliedros, tá? E os não poliedros. Os poliedros são justamente aquele conteúdo que nós trabalhamos nas aulas passadas, como os prismas e as pirâmides. Então ali são poliedros, né? Eles são formados basicamente de faces, tá ok? E ele possui vértices, possui arestas, enquanto que os corpos redondos ou não poliedros, como o próprio nome já diz, são corpos redondos, né? Então eles rolam. Então, portanto, vamos aí seguir o nosso aprendizado, foco e estudo. Vamos pegar a pegada. Assim, os corpos redondos, estudados pela geometria espacial, são o cilindro, o cone e a esfera. O cone é um importante sólido geométrico que é estudado na geometria espacial. Ele é classificado como um corpo redondo ou sólido de revolução por ter um círculo como base e por ser construído a partir da rotação de um triângulo. Tá ele aí o conezinho, né? Como podemos calcular a área do cone? Então perceba aí que nós temos um cone com todos os seus elementos. Você percebe que tem um Czinho aí que é no centro, localiza o centro do cone. Tem um raio, que a base é um círculo. Tem a altura H, tem um V lá no ápice, né? Que é o vértice, o único que tem vértice. E esse Gzinho aí do lado, que nós chamamos de geratriz. Não é a altura do cone, é a geratriz que vai coincidir com a hipotenusa, já que ele forma um triângulo de 90 graus. Então vamos ver aqui a área do cone. Novamente, aquela imagem. Perceba. Repetir aqui só para efeito de curiosidade. Você tem um vértice, a geratriz, a base a partir do eixo e a altura. Então está aí a planificação mais uma vez. Então quando você planifica, você define realmente o círculo e o corpo das laterais do cone. Então, o que é que eu faço para calcular a área da base, que é um círculo? Já aprendemos isso, π raio ao quadrado. É isso aí, fica na base. E para calcular a área lateral do cone, basta aplicar π raio vezes geratriz. Tá certo? Você pode perguntar, como é que eu faço para encontrar essa geratriz? Observe que o cone, dentro dele, ele formou aí um triângulo de 90 graus. Então, para encontrar a geratriz, você vai ver que nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, lá na frente. Então, e quem é a área total do cone? É a soma da área lateral mais a área da base. Vamos ver agora um exemplo prático de como calcular a área total do cone reto. Então nós temos aí um cone, né, com todos os seus elementos. Você tem aí um ponto B, que é a parte central deste cone. Tem 6 centímetros de raio, 8 centímetros de altura. Você tem a geratriz e tem o ápice da vértice A. Daí vamos ver como é que nós calculamos a área total deste cone. Tá aí mais uma vez, né, a miniatura, identificando os seus elementos. Aqui é a base, né, que é o primeiro ponto a ser calculado, a área da base.
Como é que eu faço para calcular a área da base? Você tem primeiro um raio, né? Que a área da base é nada mais nada menos que um círculo. E você tem a geratriz, que também nós vamos calcular através do teorema de Pitágoras, já que se forma um triângulo retângulo, a partir da resolução do cone, que tem a altura 8, né? E o vértice A. Então perceba que, mais uma vez, é o cone planificado, para a gente identificar que nós temos aí o círculo, que é a base, e temos o corpo aí do cone, são as partes laterais do cone. Então, portanto, vamos calcular a área da base, que é π raio ao quadrado, ou seja, só é colocar o raio é 6, 6 ao quadrado é 36. Então a área da base é 36 π centímetro quadrado. Cálculo da geratriz. Vamos calcular a geratriz, o G. Só aplicar o teorema de Pitágoras. Perceba que o teorema de Pitágoras é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então você tem um cateto 8, que coincide com a altura do cone, e tem o cateto 6, que coincide com o raio da circunferência. Então, 8 ao quadrado dá 64, mais 6 ao quadrado dá 36. 64 mais 36 dá 100. Logo, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 centímetros. Então, portanto, a geratriz deste cone, neste problemazinho, nesse exemplo básico, é 10. Agora vamos calcular a área lateral, que é igual a π raio geratriz. Então, raio nós já sabemos, raio é 6 e a geratriz é 10. Então, vai ficar o quê? 6π vezes 10. Então, 6π vezes 10 dá 60π centímetro ao quadrado. Então, essa é a área lateral. Então, o que é a área total do cone reto? É você somar a área lateral mais a área da base. Então, nós vimos que a área lateral corresponde a 60π e a da base 36π. 60 mais 36, 96π ao quadrado. Ou ainda você pode calcular da seguinte forma. Você percebe que π raio ele está presente tanto na área lateral como na área da base. Tá vendo? Um dos dois. Então, se coloca aqui o πr em evidência e deixa geratriz mais R entre parênteses. Logo, você vai ter 6π, 10 mais 6 dá 16, 6π vezes 16 dá 96π centímetro quadrado. Então, relativamente simples o cálculo da área total do cone reto. Continuando, como podemos calcular o volume do cone reto? Para calcular o volume de um cone, basta multiplicar por 1/3 da área e a altura do cone. Assim, ó. Ou seja, 1/3 vezes AB vezes H. Ou seja, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Como podemos calcular o volume do cone reto? Tá aí, vamos aproveitar o mesmo problema, tá? Que ele tem altura 8 centímetros, tem raio 6 centímetros, e a geratriz que nós calculamos que corresponde a 10. Então, vamos usar o problema anterior para encontrar o volume do cone reto. Tá aí a formulazinha, 1/3 da base vezes a altura. Quem é a base que nós encontramos anteriormente? Essa base aqui.
Então dá o quê? 36π centímetro quadrado, né? Nós calculamos antes. Só é aplicar aqui na formulazinha 1/3 da base vezes a altura. Então, o raio é 6 ao quadrado dá 36, né? Vezes 8, corresponde a 288 π centímetro cúbico. Então, está aí também relativamente simples o cálculo do volume do cone reto. Basta você calcular a área da base e multiplicar por 1/3 vezes a altura. Pronto. Nas próximas aulas, a esfera.